fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou raiz do futebol, negou a técnico. Salve, salve galerinha, aqui está começando mais um palpite da Hora Show nesse domingão recheado de jogos 24/1 de 2021. Analisei aqui alguns jogos, né, para uma possível aposta aqui para este domingo, onde nós vamos conversar aqui com a Áustria, onde nós temos Lasca e versus Tirol. O time da casa paga 1.30, já o time visitante 10,0.00. Vamos aos 5 últimos confrontos, onde o time da casa vem de 3 vitórias e 2 empates, um bom aproveitamento. O time visitante também vem de 4 vitórias e uma derrota, né? Jogando em casa, o time da casa obteve 4 vitórias e um empate. Já o time visitante jogando fora de casa tem um bom aproveitamento também, que é o do Slabuk ali. De 3 a 1 na última partida, time bom, né? E vem de 4 vitórias e uma derrota. Já o time visitante, enfrentando o time da casa fora de casa, obteve um empate e 3 derrotas. Aí tá a cotação de 1.30 para o time da casa, né? E a classificação, eles estão, o time da casa ocupa a 4ª posição, já o time visitante a 6ª posição. Para esse jogo eu vou de mais de 2,5 gols na partida ou ambos marca. Vamos aqui agora para o campeonato belga, onde nós temos aqui, selecionamos 2 jogos, o Saint-Lié e o Charleroi. Vamos ver como é que estão os últimos 5 confrontos das duas equipes. E começa com a cotação de 1.90 para o time da casa, 3.30 para o time visitante. Nos últimos 5 jogos, o time da casa obteve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o time visitante, 4 derrotas e apenas 1 vitória. Jogando em casa, o time da casa venceu apenas 1, perdeu 2, empatou 2. E já o time visitante venceu 2 e perdeu 3. Classificação estão coladinhos na tabela. O time da casa ocupa a 7ª posição e já o time visitante ocupa a 8ª posição. Para esse jogo eu vou de vitória em casa, empate anula. Segunda opção para fugir aí de uma possível zebra, né? Menos de 2,5 gols. Vamos para o próximo campeonato. Então, tem o Leva e gente, mas esse aqui é uma possível zebra. Aqui é o bilhete da zebra, né? Onde nós temos o time da casa pagando 4,20, que eu acho que ele pode me surpreender, o time visitante, né? Ele tem nos últimos 5 jogos 3 derrotas, 2 vitórias, mas o time visitante aí tem 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Jogando em casa, o time da casa obteve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o time visitante, 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Esse é o bilhete da zebra, viu? E o time da casa ocupa a 6ª posição e o time visitante a 14ª posição. E assim vem pagando no time da casa 4,20, onde a gente pode aí, né, o troco do pão, arriscar R$2 aí no time da casa aí, né? E vamos agora para o próximo, que é o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, que nós começamos aqui com Flamengo, Atlético Paranaense e Flamengo, né? O Flamengo vem de uma vitória sobre o Palmeiras, né? Motivado aí, ficou a 4 pontos do Internacional aí. E estão pagando 5,50, 1,61 no Flamengo. Onde nós vem com o Atlético Paranaense de uma derrota para o Bahia na última rodada e 2 empates e 2 vitórias. Já o Flamengo vem de uma vitória sobre o Palmeiras, rende 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Jogando em casa, o Atlético Paranaense tem 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, né? Já o Flamengo jogando fora obteve 2 vitórias em cima do Goiás e do Botafogo, né? E empatou 2, né? E perdeu apenas 1 por São Paulo, né? Classificação, o Flamengo ocupa a 3ª posição, 55 pontos, né? E o Atlético Paranaense ali
ocupa a 12ª posição, ali nos times que vão para a Sul-Americana, né? E para não perder, vai ser um bom jogo hoje, hein? Eu creio que vai ser um jogo bem aberto. Por isso, eu vou de mais de 2,5 gols na partida e uma segunda opção. Ambos marcam, pois é dois times que vão buscar o resultado, né? E o jogo ficará bem aberto. Vamos aqui para o segundo jogo, Ceará e Palmeiras, né? Ceará e Palmeiras paga 2,37 time da casa, é 2,80 o visitante, o Palmeiras, né? Ceará nos últimos 5 jogos obteve 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Jogando em casa, o Ceará tem 3 derrotas e 2 empates. Não tem uma boa atuação dentro de casa, né? Já o Palmeiras, jogando fora de casa, obteve 3 vitórias e 2 derrotas, né? No total de jogo, nos últimos 5 jogos, o Palmeiras conquistou apenas 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, né? Classificação aí, Palmeiras ainda sonha aí, né? Com o Brasileirão, porque está na na 5ª posição aí, com 51 pontos, 8 a menos, né, do líder aí. E o Ceará aí na 10ª posição, com sonho ainda, né, de ir para a Libertadores aí, né, com 42 pontos. E eu, para esse jogo, eu vou de ambas marcas e vitória do time da casa, empate anula. Porque esse resultado, porque o Palmeiras tá próximo à final, né? Prestes à final e deve talvez poupar alguns jogadores aí, né? Para esse jogo. E temos aqui o Grenal também, o Grenal Internacional e Grêmio, onde paga 2,60 no Inter, bom, né? E 2,75 é uma cotação boa e arriscada ao mesmo tempo, né? Porque o Internacional vem bem embalado com 5 vitórias nos últimos jogos. O Grêmio é um time que empata muito, né? 4 empates e 1 vitória em cima do Bahia. Jogando em casa, o Internacional tem um aproveitamento muito bom, vem de 4 vitórias apenas, 1 derrota por Boca Juniors na Libertadores ainda, né? Já o Grêmio vem de 4 empates jogando fora, né? Classificação, o Internacional lidera com 59 pontos, o Grêmio ocupa a 6ª posição aí na pré-Libertadores com 51 pontos, né? O Grêmio também ainda temos chance aí, né, de brigar pelo título e joga a final contra o Palmeiras, né, também. Para esse jogo eu vou de casa com empate e uma segunda opção para fugir da zebra, ambos marcam. Vamos aqui, Atlético Goianiense e Fortaleza, dois times que brigam aí pela zona do rebaixamento, onde paga 2,25 no Atlético Goianiense e 3,10. Vamos analisar os últimos 5 jogos. O Atlético Goianiense tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Fortaleza, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Jogando em casa, o Atlético Goianiense tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Já o Fortaleza, jogando fora, tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Classificação, estão ali no topo debaixo da tabela, né? O Atlético Goianiense ocupa a 13ª posição e o Fortaleza a 15ª. O Atlético Goianiense 39 pontos e o Fortaleza com 35 pontos. Para esse jogo eu vou de casa com empate e uma segunda opção, ambos marcam. Vamos aqui outros 2 jogos da zona de baixo, né? Sport e Bahia, onde paga 2,80 no Sport e 2,50 no Bahia. Onde o Sport nos últimos 5 jogos veio bem mal, né? 4 derrotas e apenas 1 vitória. E o Bahia também, né? É de 3 derrotas, 1 empate, mas na última rodada venceu o time do Atlético Paranaense. Depois, jogando em casa, o Sport tem um aproveitamento de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Bahia tem 4 derrotas e 1 empate, né? E é um time que leva bastante gol também, né? Nessas últimas 5 rodadas aí, jogando fora de casa,
levou 11 gols e fez 5 gols, né? Dá bastante gol jogando fora de casa. Classificação ali, eles estão colados na parte de baixo ali. O Sport ocupa a 17ª posição e o Bahia a 16ª posição. Será um grande duelo onde eu vou de casa com empate para fugir de uma zebra. Ambos marcam aí, viu? E vamos aqui de Fluminense e Botafogo. O Fluminense já tá, o Botafogo que diz, onde vamos as pontuação de 1,95 para o Fluminense, 3,80 para. Vamos ver os últimos 5 jogos das equipes. 5 últimos jogos do Fluminense vem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já o Botafogo 5 derrotas, né? Jogando em casa, o Fluminense obteve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já o Botafogo 4 derrotas e 1 vitória. Classificação: o Botafogo é o lanterna, né? E o Fluminense ocupa a 7ª posição, sonhando ainda com o Libertadores. Para esse jogo aqui, né? Eu vou de Fluminense e uma segunda opção, mais de 1,5 gols. Vamos para o próximo campeonato. Nós tem aqui, né? Costa Rica, Grécia e Zeledu. Onde nós vamos aqui nos últimos 5 jogos. O time da casa obteve 3 empates e 1 vitória. E o time visitante 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate, né? Jogando em casa, o time da casa empata muito, né? Tem 4 empates e 1 derrota. Já o time visitante jogando fora vem de 5 derrotas. Classificação: estão coladinhos. Um ocupa a 18º, time da casa, e time visitante a 19ª, com cada um uma vitória, né? Cada um uma vitória. Para esse jogo aqui, eu menos de 2,5 gols. E para fugir de uma possível zebra, eu vou de casa com empate. Vamos para Gicauro e Herandiano. Segundo jogo da Costa Rica aqui, onde paga 2,75 no time da casa e 2,45 no time visitante. Nos últimos 5 jogos, o time da casa obteve 4 empates e 1 vitória. Já o time visitante obteve 4 derrotas e 1 empate. Jogando em casa, o time da casa tem um bom aproveitamento, viu? 3 vitórias e 2 empates. Já o time visitante não tem um bom aproveitamento jogando fora de casa, né? 3 derrotas e 1 empate. Classificação aqui das duas equipes: a equipe da casa ocupa a 5ª posição com 5 pontos. Já a equipe visitante 1 ponto, né? Aí na tabela. Para esse jogo aqui, eu vou de casa com empate. E para fugir de uma zebra, menos de 3,5 gols. O que significa eu fugir de uma zebra, né? Se você não está confiante no time da casa com empate, então vá de menos de 3,5 gols, que tem uma possibilidade maior de você acertar, viu? Então vamos aqui para Cartagena e Limão. Cartagena é mais superior que o time do Limão, né? Onde sofreu uma virada no último jogo pro Zeledu. Estava ganhando e no segundo tempo levou essa virada, né? Mas aqui estão pagando 1,40 no time da casa e 6,00 no time visitante. Nos últimos 5 jogos, como eu já havia falado, o Cartagena levou uma virada na última rodada do Zeledu, 2-1 no segundo tempo, mas vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já o time visitante de 5 derrotas. E jogando em casa, o time da casa tem um aproveitamento de 3 vitórias e 2 derrotas. Já o time visitante, 3 derrotas e 2 empates. Já não é muito bom jogando fora de casa. E para esse classificação, o time da casa ocupa a 4ª posição com 6 pontos. Já o time visitante é o lanterna ali com nenhum ponto. Para esse jogo eu vou de vitória do Cartagena de mais de 1,5 gols, né? Mais de 1,5 gols. Vamos para o próximo aqui, Barcelona, Espanha, La Liga, né? Espanha, La Liga, cheio Barcelona, onde paga 10,00 no time da casa, e o Barcelona aí, e tá desejando
deixando a desejar muito, né? Nos últimos 5 jogos, o time da casa, 2 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Já o Barcelona vem de 4 vitórias e 1 derrota, né? Classificação: o Barcelona ocupa a 4ª posição com 34 pontos, 10 a menos do líder da competição, né? Já o time da casa ocupa a 19ª posição com 17 pontos, né? Com 17 pontos. Para esse jogo aqui, eu vou de Barcelona com vitória para vencer, né? Porque jogando em casa, o time da casa tem 3 empates e 2 derrotas. Já o Barcelona jogando fora obteve 5 vitórias, né? Para esse jogo eu vou de Barcelona. E para fugir de uma possível zebra, né? Que o Barcelona às vezes se desejar, vou mais de 1 gol e meio, né? Mais de 1 gol e meio. Vamos para Celta de Vigo e Eibar, né? Celta de Vigo pagando 2,5 e o Eibar 2,80. Nos últimos 5 jogos das duas equipes, o Celta de Vigo vem de 4 derrotas e 1 vitória. Já o time visitante vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Jogando em casa, o Celta de Vigo tem um excelente aproveitamento de 4 vitórias, apenas 1 derrota. Já o time visitante, jogando fora de casa, vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Na classificação, se encontra na posição o time da casa, o 12º colocado, 23 pontos, e Eibar, o 16º colocado com 19 pontos, né? Bem pertinho ali, coladinho do G3, né? Para esse jogo eu vou de Celta de Vigo com vitória e uma segunda opção, ambos marcam. Atlético de Madrid, o líder da competição, pegando o Valência. O Valência também, um time ótimo, né? E pagando 1,44 no time da casa e 7,50 no time visitante. Mas o time da casa nos últimos 5 jogos obteve 4 vitórias e 1 derrota. Mas o time visitante, 2 empates e 3 vitórias, também tem um bom aproveitamento. Jogando em casa, o Atlético de Madrid tem 4 vitórias e 1 empate, né? E nos confrontos direto com o Valência, jogando em casa, ele tem 4 vitórias e 1 empate. Não perdeu nenhuma, né? Desde 2015 para o Valência. E o Valência jogando fora tem um aproveitamento de 3 vitórias, bom, né? Apenas 1 derrota e 1 empate. Classificação: o Atlético de Madrid ocupa a 1ª posição com 44 pontos. E já o Valência a 14ª com 20 pontos, pertinho também do G3, né? Para esse jogo eu vou de vitória do Atlético de Madrid. E uma segunda opção, menos de 2 gols e meio, porque os últimos jogos das duas equipes, apenas um de cada equipe saiu mais de 2 gols e meio, viu? Os outros confrontos tudo menos de 2 gols e meio. Vamos para agora a Espanha, La Liga, onde nós temos Castellón e Sport Gijon na segunda divisão, viu? Na liga da segunda, onde paga o time da casa 3,40, o time visitante 2,40, né? Nos últimos 5 jogos, o time da casa vem de 1 empate e 1 vitória. Já o time visitante vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando em casa, o time da casa tem um aproveitamento de 2 vitórias e 3 derrotas. Já o time visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Classificação: o Sport Gijon ocupa a 5ª posição e já o Castellón a 21ª posição com 19 pontos, né? Para esse jogo eu vou de vitória do Sport Gijon com empate anula e uma segunda opção para fugir da zebra, menos de 2 gols e meio. Vamos aqui para Las Palmas Legane, né? Outro jogo da Espanha, da segunda divisão, onde nós temos o time da casa pagando 2,30 e o time visitante 2,45. Nos últimos 5 jogos, o time de Legane obteve 3 vitórias e 2 derrotas. E já o time visitante, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Jogando em casa, o time da casa obteve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o time visitante, 3 empates e 2 vitórias. Classificação: o time da casa se encontra na 6ª posição e o time visitante Las Palmas na 10ª posição.
Para esse jogo eu vou de menos de 2 gols e meio. Uma segunda opção, o time visitante, o Legend, com um empate. Vitória com um empate. Vamos agora para o próximo, que é a Copa da Inglaterra. Copa da Inglaterra. Temos Brentford e Leicester, dois times bons, né? Mas esse jogo aí tá prestes a começar e não vou nem analisar. O Leicester é mais superior, né? Mas já tá prestes a começar e ele é mais superior do que o Brentford. Apesar de Brentford ter uma bela campanha. Vamos aqui para Campeonato Italiano Série A, onde temos a Lazio muito bem na competição contra a Sassuolo, né? Pagando 1,66 na Lazio e 5,0 time visitante. Onde nós vamos analisar aqui os 5 últimos confrontos de 4 vitórias da Lazio e um empate. E o time visitante 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Jogando em casa, a Lazio tem um aproveitamento de 4 vitórias e 1 derrota apenas, né? Já o time visitante tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Classificação aqui. A classificação está entre a Lazio na 7ª posição, 31 pontos, coladinho, né? A Sassuolo 30 pontos. Para esse jogo, eu vou de vitória da Lazio para fugir de uma possível zebra, mais de 1 gol e meio, porque as duas equipes são bastante ofensivas. E vamos aqui para Parma e Sampdoria. Parma e Sampdoria. Onde o time da casa paga 3,00 e o time visitante 2,37. Né? O time da casa tem um mau desempenho, né? Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. Já o time visitante perdeu 3 e venceu 2. Joga em casa, a Parma empatou 2 e perdeu 3. O time visitante perdeu 3, ganhou 1 e empatou 1. Classificação: Sampdoria ocupa a 10ª posição com 23 pontos e o time da Parma ali na 19ª posição com 13 pontos, né? Esse jogo eu vou de Sampdoria com vitória, empate e anulo. Uma segunda opção para esse jogo, ambos marcam. Vamos aqui, esse aqui é um jogo da zebra, né? Um jogo da possível zebra. Mas vamos para a Suíça, onde nós temos St. Gallen e Lugano. St. Gallen e Lugano, o time da casa 2,25, o time visitante 3,10. Vamos aqui os últimos 5 confrontos. O time da casa venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. O time visitante empatou 3, ganhou 1 e perdeu apenas 1. Jogando em casa, o time da casa adoptou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o time visitante é um time que empata muito jogando fora de casa, adoptou 4 empates e 1 vitória. Classificação: Campeonato Suíço aí, Superliga. O time da casa ocupa a 2ª posição com 23 pontos. Já o time visitante a 5ª posição com 20 pontos, né? 20 pontos. Para esse jogo, nós vamos de casa com empate. Casa com empate e uma segunda opção, menos de 3 gols e meio, né? Vamos aqui para Vaduz e Ians Desboy, né? Time que é o líder do campeonato, Ians Desboy, né? Onde paga, ó, 8,50. O Vaduz parece que é a lanterna da competição. E nós vamos aqui, o time da casa optou 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate nos últimos 5 jogos. Já o time visitante, né, ó, um bom desempenho, onde alcançou aqui 5 vitórias, né? Jogando em casa, o time da casa vem de 4 derrotas e 1 vitória. Já o time visitante 3 de 4 vitórias e apenas 1 derrota. Jogando com o seu confronto com o time visitante com o time da casa, onde o time visitante optou 2 vitórias jogando fora de casa e empatou 3 nos últimos 5 jogos, né? Também. Classificação: o Ians Boy vem de 31 pontos assumindo a liderança e o Vanduz lanterna com 7 pontos. Para esse jogo eu vou de The Boy para vencer, para fugir de uma possível zebra, mais de 1 gol e meio. Vamos para o jogo da Turquia, né? Onde tem Besiktas e Göztepe, né? Besiktas e Göztepe, onde 1,45 do Besiktas,
6.00 no Gosteps. Onde o Benfica nos 5 últimos jogos obteve 4 vitórias e 1 empate, né? 4 vitórias e 1 empate. E já o time visitante, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Jogando em casa, o Benfica obteve 5 vitórias jogando dentro de casa e com seu diretamente com confronto direto, ele tem 4 vitórias e apenas 1 derrota, né? Time visitante jogando fora de casa tem 2 vitórias e 3 derrotas. Classificação: Benfica assume a liderança do campeonato aí da Turquia, né? Da Superliga, 41 pontos, mas o Fenerbahçe vem coladinho com 39 e o Göztepe ocupa a 11ª posição com 25 pontos, né? Para esse jogo aqui da Turquia, Benfica e Göztepe, eu vou de vitória do Benfica. E para fugir de uma possível zebra, mais de 1,5 gols. Vamos para o último jogo desse domingo, né? Onde nós temos o Gaziantep e o Ataspor pelo campeonato Turquia, né? Onde nós temos 2.80 o time da casa e o time visitante 2.50, bem. Nos últimos 5 jogos, o time da casa obteve 3 derrotas e 2 vitórias. Já o time visitante, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Jogando em casa, o time da casa é bem superior, né? Nos últimos 5 jogos, venceu todas 5. Já o time visitante venceu 3, perdeu 2, né? Classificação está o time da casa ocupando a 4ª posição com 34 pontos. Já o time visitante 31 pontos. Para esse jogo, eu vou mais de 1,5 gols. E uma segunda opção, eu botaria o time da casa com vitória com empate anula. E vamos aqui agora, né, para os bilhetes pronto, né? Nós temos uma dupla, uma tripla e uma zebra, né? Vamos aqui para a dupla, né? Onde nós temos aqui Atlético de Madrid e Valência, e eu vou pelo time da casa para vencer. E outro jogo pela Suíça, o Isdelsboy para vencer também. Aqui é a dupla. Aqui são as possíveis zebras, né? O time Atlético Paranaense contra o Flamengo, porque vem brigando aí para não sair aí da Sul-Americana e ainda por uma vaga na Libertadores. E vai ser um jogo bem aberto, onde o Atlético Paranaense jogando em casa é um time bastante bem dentro do seu campo, né? E eu vou nessa possibilidade aí, de uma possível zebra. Temos o time da Bélgica aqui também, que é um time que tem um aproveitamento bom jogando em casa. E a cotação estava muito boa para ele, vou nele também. E temos o Deportivo Alcotán também, que joga contra o Astel. É um time bastante bom também jogando em casa. E a gente pode arriscar aí, né, o troco do pão aí, R$2, trocozinho nessas zebras, né? E vamos aqui para a triplo, né? Benfica jogando em casa. E vamos de vitória do Benfica. A Lazio com a Sassuolo jogando em casa. Vamos com a Lazio, que tá tendo aí uma belíssima campanha. E o Santos hoje, né? Que provavelmente vem com seus titulares aí, que é um pré-aquecimento aí para a final. E contra uma equipe que vem auxiliando muito, que é o Goiás. E vamos de Santos, né? Para vencer.